13º vídeo. O destruidor, né? Deus executava juízo e assim as pessoas o condenam ou acusam de assassino, matador, destruidor, God of War, né? Mas vamos lá ver por que Deus destruiu nações, pessoas, etc. e tal. 1 Reis 9:9. Ele respondeu: é porque deixaram o Altíssimo seu Criador, que tirou da terra do Egito aos seus pais, e se apegaram a deuses alheios. Perante eles se encurvaram e os serviam. Por isso o Altíssimo trouxe sobre eles todo este mal. Foi por este motivo que Deus destruía nações, povos, etnias. Por quê? Porque Deus é ciumento. Deus é zeloso. Ele quer uma pessoa que acredita nele, que encurva só diante dele. Por quê? Porque ele criou as coisas. Ele fez tudo. Ele fez o ser humano, fez os animais. Aí o ser humano e começa a adorar barro, pau, madeira, ouro, outras imagens que não tem nada a ver com o Pai Celestial. Então ele é ciumento. Ele destruiu e destrói, vai destruir mesmo. E está programado um Armagedon aí que nunca houve nem haverá na face da terra. A sequência é em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 15 ao 17. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E estando ele preste a destruí-la, o Senhor olhou, o Altíssimo olhou, e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor, veja que o assunto é o destruidor. Foi por isso que eu parei de ir na igreja evangélica Assembleia de Deus, porque um pastor falou que o destruidor do Egito era o demônio. Não, não é. Deus mandou o anjo dele destruir. Ele blasfemou. Eu só estou repetindo o que ele falou. Então, eu saí porque não tenho entendimento de Deus, saí falando merda. Então, o anjo destruidor, né? Basta! Agora retira a tua mão. E o anjo do Altíssimo estava junto à eira do Ormã, né? O Jebezeu. E Davi, levantando os olhos, viu o Altíssimo Senhor, né? Estava entre a terra e o céu, tendo na mão uma espada desembainhada, estendia sobre Jerusalém. Então Davi e os anciões, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. Disse Davi a Deus: não sou eu quem mandou que se contasse o povo? Eu mesmo sou o que pequei e procedi muito mal, mas estas ovelhas se fizeram o que fizeram. Seja a tua mão, ó Senhor, contra mim e contra a casa de meu pai, porém não contra o teu povo, para castigá-lo com peste. Davi tinha qualidade, ele era o que era, mas ele tinha qualidade. Deus, eu pequei, Deus, foi eu. Não foi eles, foi eu. Davi não tinha medo de dizer a Deus que ele pecou. Não tem que ter medo de esconder a Deus o pecado. Você peca. Ó Deus, eu pequei hoje. Hoje foi um pecado meu. Foi sim, eu pequei, Deus. Eu pequei realmente. Mas tenha de misericórdia de mim. Mas não dessas pessoas. Essas pessoas não têm culpa. Era este o grande exemplo, o grande álibi de Davi e o grande exemplo que ele tem para com os cristãos, de não esconder de Deus pecado algum, porque Deus não se deixa enganar e muito menos pode ser enganado. Na teoria, então, de Davi, lá estava um anjo destruidor, que Deus mandou um anjo com o cargo de destruir, não que anjos são destruidores. E nem muito intitular o demônio de destruidor, porque na Bíblia as maiores guerras, as maiores matanças, foi tudo Deus que fez.
não vê aqui na Bíblia, em 2 ou 3 assuntos, que vê falar que foi o diabo que matou alguém. O diabo, na Bíblia, ele fez com que o pecado entrasse, porque ele matou a humanidade com o pecado. Executar juiz foi Deus, juízo foi Deus que executou juízo, matando pessoas. E muitos até estão blasfemando contra Deus, dizendo que Deus é mais ruim do que esse fulano de tal. Mas não é isso. Uma hora vamos falar sobre esse assunto, o quão Satanás foi astuto e esperto, fazendo algo tão grande assim, causando mácula, não mancha em Deus, né? Mas causando uma imagem ruim de Deus. Vamos falar disso uma outra hora. Segundo Crônicas, né? Capítulo 32, versos 15 ao 17. Ao 15 ao 22. Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o meu povo da minha mão, nem da mão de meus pais, quanto menos o vosso Deus vos poderá livrar da minha mão. Quem? Senaqueribe, né? Senaqueribe era um rei, falando com Ezequias. E os servos de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor, Deus, o Altíssimo Criador, e contra o seu povo Ezequias. Ele também escreveu cartas para blasfemar do Altíssimo Criador Yahweh, o Deus de Israel, o eu sou, dizendo contra ele: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Blasfêmia. Deus não é capaz? Deus é capaz de tudo. Tentar contra Deus é pedir para morrer rápido. Pecou? Oh Deus, eu não estou conseguindo me livrar desse pecado. Deus não é mau, é santo. Tanto santo quanto ele é, e bondoso ele é, que até no momento agora desses seus 50, 60 mil anos da história de Satanás, ele não matou nenhum demônio ainda. Pelo que se tem na história, ele não matou nenhum, está tudo vivo, esperando o juízo final, que para nós humanos não vamos ver isso aí. Nós não vamos ver esse juízo final. Nós vamos ver a nossa transformação para o paraíso, mas nós não vamos ver o juízo final. Quem ficar para o juízo final vai ser daqui uns milhares de anos, 2, 3 mil anos, 4 mil anos, aí vai ser o último julgamento de Deus, porque agora ele está resgatando pessoa. Versos 18: reclamavam em alta voz na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estavam em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, com o objetivo de tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, que são obras das mãos de homens. Mas o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram do céu. Então o Altíssimo, o Senhor Altíssimo Yahweh, o Pai Celestial, enviou um anjo que destruiu o arraial no meio da Assíria, do arraial do rei da Assíria, todos os guerreiros, valentes e príncipes e os chefes. Ele, pois, envergonhado, voltou para a sua terra e, quando entrou na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram à espada. Ou seja, ele blasfemou contra Deus e quis que Deus ficasse quietinho? Não ficou mesmo. Deus não é tonto, Deus não é burro, Deus não é escravo de ninguém. Ele é suficiente para se defender e fazer o que ele faz e responder por ele mesmo. Que acima dele não há juiz, acima dele não há direito nenhum. Ele é a própria vida, ele é também a própria morte, porque ele dá a vida e ele também tira. Não que ele é a morte em si, ok?
Não entenda errado não, viu, cristão de oco, cristão oco. 22. Assim o Altíssimo enviou Ezequias, salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos. Ele lhes deu descanso de todos os lados. Amém? Deus, o Pai Celestial, não deixa ser envergonhado. Ele não deixa ser envergonhado, confundido. Ele destrói, sim, vai destruir, sim, e maravilha e seja louvado o nome do nosso Deus. O eu sou, sou o que sou, é o que existe.